Aproveitar e perguntar aqui para vocês duas questões que chegaram aqui para a gente, que tem um pouco a ver com o que a gente está discutindo. Ela falou das coberturas regionais. A Kelly Mantovani pergunta como vocês avaliam a cobertura da educação nas periferias, se vocês puderem falar um pouquinho. E também, como a gente falou de indicadores, de avaliações, a Luísa Caricati fala que teve dificuldade, duas grandes matérias que ela fez na vida foram sobre educação. Ela teve dificuldades muito de lidar com os dados, que os dados, os indicadores não batiam e ela não conseguia fazer uma matéria que usasse esses dados corretamente. Então, queria que o Antônio e o Rodrigo pudessem falar um pouquinho sobre isso. Essa dificuldade de lidar com os dados pode acabar dificultando uma matéria de qualidade, de educação, e essa questão da periferia, como é que vocês veem se existe essa cobertura da educação? Eu acho que esse momento, talvez do início dos anos 2000, um pouquinho antes da expansão das avaliações em larga escala e a necessidade do jornalista trabalhar com o dado numérico, ela foi muito transformadora para o jornalismo de educação, porque primeiro deu uma visibilidade maior para a área e no segundo momento representou uma oportunidade de aprendizagem, né? Porque talvez no início dessa cobertura a coisa fosse muito baseada nas tais das evidências, né? Em primeiro lugar no IDEB, o ranking, os piores. Então esse olhar muito em cima dos números mesmo, né? Acho que com o tempo, e eu vejo isso relativamente consolidado hoje, os jornalistas de educação aprenderam que as evidências não falam por si, né? Elas precisam ser interpretadas à luz de uma série de fatores. Por que houve uma subida? Quais as razões que levam uma escola a estar na frente da outra, enfim. Segue sendo um desafio, acho que a pessoa que fez a pergunta toca num ponto que me parece que é um desafio para todo mundo. A gente teve que buscar mais formação nessa área, mas ainda é um saber específico. Para mim isso é uma fonte de incômodo num certo sentido, porque a gente tem parceiros muito bons da Lehman, da Merit, várias consultorias que fazem esse trabalho mais pesado de dados realmente, mas talvez uma decorrência desse jornalismo moderno que a gente não consegue mais ter todos os instrumentos de produção tão à mão, né? Mas eu vejo um pouco como um incômodo, né? Cobertura nas periferias, tentando fazer esse link com as avaliações externas, eu acho que melhorou, né? A pauta está um pouco menos negativa, eu acho que as coisas não são tão voltadas apenas para ocorrências de violência ou de uma estereotipação tão grave. Tem uma busca por bons exemplos, por essa superação das adversidades, sobretudo por parte das revistas voltadas para professores. E eu acho ainda que a cobertura das periferias tem se beneficiado muito das pesquisas. O SEMPEC tem estudos interessantíssimos sobre as regionalidades, sobre deslocamentos de professores dentro de áreas vulneráveis, enfim. Eu acho que é uma área que tem se tornado menos ingênua com essa parceria com os institutos que fazem pesquisas que são geograficamente situadas. Pegando o gancho aqui da periferia, eu acho que ainda tem que muito melhorar, claro, assim, tem um fator que joga contra, que é a falta de tempo do jornalista. Se eu bem entendo aqui, a periferia, mesmo na mesma cidade, ela é distante. Então, você sair com uma equipe de fotógrafo para 3 horas de carro para algum lugar, então, por outro lado, ela se beneficia muito agora do fenômeno das redes sociais, né? Então, assim, a gente tem jovens falando, a informação circula mais, as vozes circulam mais. Agora, o desafio é como é que você filtra bem porque o mundo da rede social, como a gente bem sabe, ele não é um espelho perfeito da realidade. Então, eu vejo esse desafio, eu vejo algumas oportunidades. No caso dos dados, realmente, assim, como eu mencionava lá no vídeo, as avaliações trouxeram um elemento. Quando eu comecei a cobrir educação, eu estava no início, estava começando a ter dados sobre educação. As matérias que eu fazia eram muito em busca de opinião. Você ia atrás, você ia na USP, quem é o bambambam dessa área? Aí ele dava a opinião dele, você contrapõe essa opinião ou não a um outro bambambam. As avaliações trazem um pouco de objetividade e racionalidade ao debate. Porém, a gente foi aprendendo, e isso foi um necessário amadurecimento nosso, e ainda é necessário, o quanto que também, acho que a gente passou por um momento também que a gente quase que deslumbre com as avaliações, do tipo,
Eu lembro bem, e aí eu também nesse ponto sou positivo, aliás, lembro bem, não, a gente pode fazer uma comparação. Pega a primeira reportagem que Folha, Estadão, Globo fizeram sobre o primeiro ranking do Enem e pega a última. A qualidade melhorou muito. O primeiro ranking do IDEB, o primeiro ranking do Enem, a gente ia para o Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, Colégio Bandeirantes aqui, em busca de veja a receita do sucesso dessas escolas e veja a receita do fracasso desses que estão aqui. E a gente foi, aos poucos, evoluindo e aprendendo, foi um aprendizado também, acho que, da sociedade, porque também o próprio INEP, hoje, que é o órgão de estatística e avaliação do MEC, ele fornece muito mais informação para o jornalista, que permite que o jornalista também consiga considerar outros fatores, por exemplo, que é o nível socioeconômico dos alunos de cada escola. Então, você tem outros... Foi um movimento de amadurecimento conjunto. Nós, jornalistas, aprendemos a lidar com esse número, esses dados, e os órgãos governamentais também precisaram aprender a divulgar melhor a informação para a gente. Ainda é um desafio grande isso, uma das missões da GEDUCA, é pressionar cada vez mais os órgãos governamentais a liberarem um acesso facilitado para os jornalistas, e realmente, assim, há um básico aí da formação que a GEDUCA pode dar alguma contribuição, que é nessa interpretação dos dados, saber onde você consegue encontrar dados educacionais, além dessa técnica, desse onde achar, então, aliás, mais importante do que onde achar é como interpretar, né? É saber o que aqueles dados dizem e o que eles não dizem. E tudo que eles não dizem também é relevante para a política pública e não pode ser descartado. Não quer dizer que a gente vá rasgar as avaliações e não utilizá-las. Elas são evidências, elas trouxeram uma contribuição importante, mas eu acho que a gente passou por um processo de amadurecimento que eu acho que foi nosso, do jornalismo e da sociedade, e ainda tem muito a avançar.